paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Irmãos, mais uma vez juntos, tendo a oportunidade de meditar e crescer na palavra do nosso Senhor. Irmãos, vou ser sincero com vocês. Eu amo falar de Deus. A minha vida, a minha história hoje é servir ao Senhor. Servir à vontade de Deus, à grandeza do Pai, me alimentar da sabedoria, crescer junto com vocês, trazendo essa maturidade cristã para as nossas vidas, para o nosso meio, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos parentes. A questão da aceitação é claro, nós não podemos forçar ninguém a aceitar o Evangelho de Cristo. Mas mesmo um número tão pequeno de pessoas, ele simplesmente exerce um poder muito grande espiritual. Porque as que estão se movendo a favor da espiritualidade estão agradando a Deus. Não estão indo na mesma correnteza que vai o mundo atrás de coisas, ou simplesmente suprir o desejo da sua vaidade. Mas não, nós estamos aqui para ser servos. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que tem seguido a esse humilde canal, que está aqui apenas para apresentar a vocês a palavra e o conhecimento daquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. E sobre a palavra, irmãos, agora no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 25. Então Jesus, chamando, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, a palavra de Deus é muito direta aqui. Quer crescer com o Senhor? Diminua. Não é sendo arrogante, não é sendo soberbo. Sabe, uma vez eu estava meditando a respeito disso, mas, claro, eu acompanho vários testemunhos. Hoje nós vemos nesse nosso sistema religioso tão fálido, líderes espirituais trajando belas roupas, sapatos caros, muitos acompanhados até de segurança. Mas será que por um momento eles não pensam assim, poxa, eu fui chamado para servir? E muitas vezes essa sua posição impede que pessoas cheguem até você, porque essa certa posição de autoridade exercida por algumas pessoas desse meio evangélico, elas intimidam as pessoas. Claro, as pessoas querem chegar perto do pastor, querem conversar com o pastor, querem dialogar com o pastor, mas muitas vezes a posição de arrogância, de soberba, afasta aqueles que precisam. A palavra do Senhor diz que o bom pastor, ele entra pela porta por onde entram as ovelhas. Agora, não só na questão de direcionamento espiritual, mas também na questão de ser humano. Talvez você no seu trabalho, na sua vida, hajam pessoas ali que gostariam de ter, sabe, um minuto de conversa com você, talvez pedir um conselho, sabe, ou simplesmente conversar, ter o prazer muitas vezes de conversar com você. E muito, não é pouco não, muitos casos,
de realmente pessoas que se mantêm numa posição. Não, eu cheguei aqui, eu tenho que ser diferente, porque agora eu estou num patamar mais alto, eu preciso, sabe, demonstrar a minha autoridade. Mas demonstrar a autoridade é ser arrogante? É ser soberbo? Eu jamais gostaria de ser um líder se eu fosse assim. Eu posso ser um líder, mas ser humano. Eu posso ser um líder e ser humilde. Como eu disse a vocês, o meu prazer é estar na porta da igreja. Eu posso ser o líder da igreja, mas o meu prazer é estar na porta da igreja servindo as pessoas. O meu prazer é estar lá atrás, não é lá na frente do altar, não, sentado numa cadeira, sem fazer nada. Não, eu quero estar ali no meio do povo, no meio das pessoas que precisam. Afinal de contas, as igrejas são para isso, para que nós possamos ter acesso a pastores, a irmãos, e isso também se arremete à nossa vida fora da igreja. Muitas vezes você é um líder, você é um patrão, você é um encarregado, e algumas vezes algumas pessoas ali admiram o seu trabalho, gostariam de conversar com você, mas se você parar de olhar só na questão do horizonte, se você olhar um pouco ao seu redor, você vai perceber que você não está crescendo sozinho, que você precisou de pessoas para estar com você. E por que não servir essas vidas um pouco? Já que elas servem o que você servem para aquilo que você faz, te ajudaram a chegar aonde você chegou, por que não diminuir um pouco? E eu não falo disso não só em questão a trabalho. Olha que essa nossa conversa podia ir muito mais além, porque muitas vezes você está numa escola, muitas vezes você está trabalhando e alguém ali está admirando o seu trabalho, sabe? Acha interessante a sua conversa, mas você não sai daquele seu mundinho e você, não, eu não quero conversar com essa pessoa. Qual o problema? Se Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se Jesus se tornou acessível a toda espécie de pessoa, por que nós não podemos? Pense um pouco nisso. Quer ser o primeiro? Sirva. Que Deus abençoe a todos, meditem na palavra e até amanhã, se assim o Senhor permitir.